fomos testemunhas de Jeová. Eu fui testemunha de Jeová durante 11 anos e agora eu quero compartilhar com vocês como foi a minha trajetória na seita Testemunhas de Jeová. Bom, a minha mãe começou a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. Eu tinha aproximadamente 4 para 5 anos, sobre influência de alguns familiares que também eram testemunhas de Jeová. A minha mãe permanece até hoje na organização e eu saí com aproximadamente 17 anos de idade. Hoje eu tenho 28 anos. Bom, como eu disse, minha mãe começou a estudar, nós éramos muito crianças e nós passamos a frequentar o Salão do Reino com 6 anos de idade, de 5 para 6 anos de idade, eu e minha irmã mais nova. Minha irmã mais velha na época chegou a estudar a Bíblia com a Testemunha de Jeová, mas logo se casou e não permaneceu. Graças a Deus. Nós, por outro lado, éramos muito crianças, então seguimos os passos da nossa mãe e começamos a frequentar e éramos assíduas. Nós íamos todas as quartas, todos os domingos e também fazíamos o serviço de trabalho de campo, que eles chamam de pregação de porta em porta. Lá dentro da organização se chama serviço ministerial de campo, né? Que são onde os testemunhos de Jeová vão para o campo de missões para pregar as boas novas do reino, que eles chamam. Que nós conhecemos como evangelho, mas eles chamam de boas novas do reino. Bom, então nós éramos muito assíduas ali dentro, nós participávamos de todas as reuniões, de tudo que era proposto. Minha mãe sempre foi e até hoje é muito assídua e com aproximadamente 11 anos eu me batizei na organização. Na época eu não tinha muito entendimento do que era o batismo e me batizei porque eu realmente acreditava, mesmo sendo muito criança, que aquilo ali era verdade. Eu tinha muito zelo pela organização e tinha muita vontade de fazer parte do Betel, ser uma betelita, ou então de ser uma pioneira regular, que eles chamam lá de pioneira regular, nós conhecemos ali como se fosse uma missionária, tá? Então era o meu desejo. E com 11 anos me batizei lá dentro e continuei sendo muito assídua, principalmente nas pregações de porta em porta. Então, com 12 para 13 anos, comecei a me voluntariar como pioneira auxiliar, que é como se eu fosse uma aprendiz de missionária, mais ou menos isso. Então, eu fazia ali 50, 40 horas semanais, né? E pregava muito de porta em porta, participava inclusive de algumas pregações no interior, que a minha congregação na época fazia. Eles queriam levantar um salão do reino em uma cidade de interior, então começamos a fazer essas visitas missionárias nessa cidade, eu participava de todas elas, então era muito assídua, principalmente nas pregações. Só que a minha família, quando eu fiz 10 anos, a minha mãe se casou com o atual marido dela, e a nossa família passou a ser muito problemática. Nós éramos considerados a família problemática do Salão do Reino. Havia muitas brigas, né? A gente não era filha dele, do meu padrasto, então havia muito atrito por causa disso. Em uma ocasião, minha mãe tentou se matar com remédios. Então, nós éramos a família problemática do Salão do Reino. Então, nós não tínhamos uma reputação muito boa, mas apesar disso, nós tínhamos autorização de participar de todas as atividades do ministério. Só que em determinado momento, quando eu fiz 15 para 16 anos, que é a idade permitida para se tornar uma pioneira regular, eu pedi para ser pioneira regular e não foi me dada autorização devido aos problemas familiares que nós tínhamos. Então ali eu meio que é como se meu chão tivesse se abrido e eu acabei me desiludindo bastante com a organização. Passei a ficar mais rebelde e automaticamente passei a querer estudar. Depois, num outro vídeo, eu vou explicar para vocês uma visão que eles têm sobre estudo, faculdade, etc. Tá bom? Então, a minha mãe nunca nunca incentivou a gente a procurar fazer uma faculdade, nem nada disso, porque não faz parte do que eles ensinam. Eles sempre pedem para os filhos
se empenhar na obra do reino. Então, eles preferem que os filhos sejam betelitas, anciãos, superintendentes, ou que sejam pioneiros, mas não incentivam seus filhos a fazer nenhuma faculdade, estudar e nem nada disso. Eles falam que esse sistema de coisas tá muito ruim e que os filhos não devem seguir esse mundo, que eles devem ser separados. Então a gente nunca foi incentivado a procurar estudar, e sim fazer as obras do corpo governante. Então ali, quando eu tive esse pedido rejeitado, eu fiquei muito decepcionada, então comecei a querer estudar, eu já estava no ensino médio, então queria estudar, comecei a ficar meio rebelde e não quis mais meio que participar. Eu ia a pulso, mas não tinha mais aquela vontade. Em determinado momento, meu padrasto e minha mãe resolveram se mudar de estado, e numa dessas mudanças de estado, nós resolvemos ficar com o nosso pai. E nós viemos morar com o nosso pai e acabamos de vez por não frequentar mais a organização, porque a gente veio morar com o nosso pai que não é cristão, nem crente ele não é convertido, e nós não tínhamos apoio nem ninguém para levar a gente até o Salão do Reino, então a gente deixou de frequentar. Nesse meio tempo, conheci o meu marido, que hoje ainda é meu marido. Nós estamos juntos há aproximadamente 10, 11 anos. E eu acabei, nós acabamos tendo relação sexual e tudo mais. E eu ainda, muito atrelado às crenças deles, me senti na responsabilidade de contar o que eu tinha feito. Então, fui até a congregação na qual eu pertencia, que é a congregação da minha mãe, e confessei que eu havia tido relação sexual fora do casamento e tudo mais. E nessa ocasião, eles me perguntaram se eu me arrependia, e eu, jovem, tinha apenas 17 anos, falei que não, e eles me desassociaram então. E desde então, sou desassociada, nunca mais voltei. Passei um período de mais ou menos 4 anos sem frequentar nenhuma igreja, nem mesmo a Testemunha de Jeová e nem religião nenhuma, porque eu tinha a mentalidade de que as outras religiões são denominações falsas, são a grande Babilônia que eles ensinam. E eu tinha essa barreira e não frequentei por 4 anos. Não tive coragem de entrar em nenhuma outra igreja que não fosse a deles por causa dessa barreira religiosa que fui ensinada desde criança. E aproximadamente 5 anos atrás, essa barreira, o Espírito Santo me curou dessa barreira e eu consegui finalmente procurar a Deus em uma outra religião, uma outra crença. E então, em 2018, me batizei na Quadrangular. Aceitei Jesus na Quadrangular, que eu não sabia que eu precisava aceitar Jesus, porque o meu batismo nas Testemunhas de Jeová, eles não aceitam Jesus, não tem aquela fala toda de você aceita o Senhor Jesus como seu legítimo salvador e tudo mais, não existe isso. Em outro vídeo vou explicar para vocês as crenças das Testemunhas de Jeová. Então ali eu aprendi que eu precisava aceitar Jesus como meu salvador, que eu precisava reconhecê-lo, e que eu tinha que aceitar ele na minha vida e aceitar o Espírito Santo na minha vida para ser trabalhado, tudo aquilo precisava ser mudado em mim. Então foi ali que eu aprendi isso. Então em 2018 me batizei na Quadrangular, aceitei Jesus e de lá para cá muitas coisas aconteceram, muitos muros foram derrubados dentro de mim, muros espirituais de crenças doutrinárias falsas que eu aprendi dentro da organização das Testemunhas de Jeová, e de lá para cá eu tenho aprendido muita coisa. Hoje em dia eu estudo teologia, procuro sempre estar lendo, estudando a Bíblia, e cada vez que eu estudo eu aprendo uma coisa nova, porque as Testemunhas de Jeová, elas acham que elas sabem de tudo. Eu achava que eu sabia de tudo, que é a verdade absoluta, e não é. Quando a gente sai de lá, a gente vê o nosso mundo ruir. O chão literalmente se abre sob os nossos pés e a gente percebe que a gente não sabe de nada e que a gente tem que voltar a estaca zero e aprender tudo de novo. Então, essa é uma luta constante que eu venho enfrentando de 5 anos para cá, principalmente de 1 ano para cá, que foi quando eu realmente me posicionei de Senhor, quero te conhecer, e tenho aprendido muitas coisas novas, e cada vez que eu aprendo, eu percebo que as Testemunhas de Jeová são uma seita. Então, no próximo vídeo, eu vou explicar para vocês o que caracteriza as Testemunhas de Jeová como uma seita, no que elas acreditam e o que elas fazem com as pessoas que saem de dentro da organização deles, tá bom? Inscreva-se no canal, deixe o seu like,
Compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.